Então vamos lá. Então, bom, desculpe o atraso aí, a expectativa com isso aumentou, o público também aumentou, né? Então vamos lá. Então, primeiro quero agradecer a escolha do Leandro para eu poder dirigir, depois a escolha do Paulo, o aceite do Paulo, né? Para ser o leitor dessa dissertação, desse trabalho final de curso, né? Então, sem mais enrolações, vamos passar a palavra ao Leandro para ele apresentar aí. Tem 10 minutos para ele apresentar o esquema, né? O que ele trabalhou, tá bom? Então vamos lá. Tá, Depois joia. nós vamos dar 10 minutos ao Paulo, de praxe, e aí você tem 10 minutos para responder, tá bom? Paulo, agora para mim está perfeito. Vamos lá. Tá, joia. Ampliou aí, Giovanetti? Tá, ampliou tudo, tá Legal. tudo perfeito agora. Tá como antigamente. Uhum. Bom, eu vou até tirar o som, porque aí, para não ficar eu atrapalhando aqui. Tá, joia. Então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer, né, a todos que estão presentes, em especial meu orientador, Giovanetti, e o professor leitor convidado, né, o Paulo Evangelista, dois queridos. Espero que essa apresentação possa fazer, né, trazer alguma reflexão com este tema que eu estou trazendo, que é No Interior do Silêncio Masculino, Fragmentos de Sentido e Dor no Suicídio. Bom, este tema ele busca compreender, né, o sofrimento masculino a partir de dados epidemiológicos sobre mortes por suicídio no Brasil e sobre a perspectiva fenomenológica existencial, considerando os atravessamentos socioculturais que influenciam os modos de existir, sentir e expressar dos homens na contemporaneidade. Então, eu trago como objetivo compreender como os elementos culturais, a masculinidade influenciam o modo como os homens vivenciam e comunicam seu sofrimento, analisar de que forma o silêncio emocional pode contribuir para o agravamento do sofrimento existencial e refletir sobre os dados da masculinidade e suicídio, a fim de lançar à luz sobre o que as informações podem nos sugerir quanto à promoção de saúde. E esse trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico e fundamentado em autores da fenomenologia existencial e em estudos sobre saúde mental, masculinidade e suicídio. E foram utilizadas bases de dados como PEPSIC, livros, artigos científicos, boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o documentário de 2019, O Silêncio dos Homens, e materiais complementares, né, que dialogam com o tema proposto. E os autores que sustentam esse trabalho, né, os principais são Ana Maria Feijó, Fernando Pessoa de Albuquerque, o José Paulo Giovanetti, a Karina Okajima Fukumitsu, Rolomei e Victor Franklin. Então, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, né, observa-se que a maior incidência de mortes por suicídio ocorre entre pessoas do sexo masculino. Isso aponta, né, para a necessidade de uma compreensão que ultrapassa explicações exclusivamente biológicas ou individuais. E nesse contexto, né, torna-se fundamental investigar os atravessamentos existenciais, culturais e sociais que participam da construção desse cenário. De modo geral, né, é preciso falar sobre a masculinidade pelos dados para além destes que eu estou trazendo, né, sobre suicídio, né, do que diz respeito à masculinidade. E o sofrimento humano, sob a perspectiva fenomenológica existencial, não deve ser reduzido a categorias diagnósticas isoladas e deve compreender, né, a partir da experiência vivida, dos sentidos atribuídos à existência e das possibilidades percebidas pela pessoa ao longo de sua trajetória. E o adoecimento existencial, ele pode emergir quando a pessoa se vê diante de uma ruptura na relação com o sentido
de sua própria vida, vivenciando experiências como angústia, vazio existencial e perda de perspectiva. Com isso, né, a gente precisa compreender que o suicídio não como um ato isolado, mas como um fenômeno complexo, multifatorial e processual, relacionado à forma como a pessoa se percebe no mundo e as possibilidades que enxerga para continuar existindo. E eu vou trazer aqui uma frase da Karina Kajima Fukumitsu, especialista no assunto, que ela diz o seguinte, que embora não possamos mudar o fato, nós podemos mudar o modo de percebermos a situação. Esse trabalho ele foi organizado em 3 capítulos, sendo o primeiro, ele aborda uma reflexão sobre o que é a existência humana, sob a perspectiva fenomenológica existencial, né? O homem ele é compreendido a partir da experiência vivida, ultrapassando explicações exclusivamente biológicas, causais ou deterministas. E uma das dimensões do ser humano a ser compreendida é a dimensão espiritual, não sob uma perspectiva religiosa aqui, mas como uma capacidade humana de buscar sentido, propósito, valores e transcender a própria individualidade ao se relacionar com algo. O psicólogo existencial, né, Rollo May, ele aponta 3 aspectos da existência de cada pessoa. Aí eu estou trazendo aqui esses 3 aspectos, né, que um deles é um Welt, que é o mundo ao redor, o mundo natural, biológico, o ambiente. O Mitwelt, que é o mundo do ser, dos inter-relacionamentos, né, o nosso mundo com o outro, o modo de ser social. E o Engevelt, que é o mundo próprio, né, o nosso eu, o próprio corpo, como cada um se percebe. Eu trago também o Viktor Frankl, né, o fundador da logoterapia, que desenvolveu sua teoria do sentido de vida a partir de sua vivência em 4 campos de concentração nazista. E para o autor, o sentido de vida não é fixo e ele se transforma por meio de um trabalho ou um ato, pela vivência de experiências ou encontros significativos e pelas atitudes adotadas diante de sofrimentos inevitáveis, né? O Rollo May, ele diz que o ser humano, né, está condenado à liberdade. Pode até tentar fugir, né, mas é nessa tentativa de evitar escolher que ele poderá encontrar dor, sofrimento e solidão. O desconforto ele se faz presente, é o contato com os valores sociais que o cerca, tocando os seus valores próprios. Então ele fica ali diante de conflitos. Ele na gente, né, enquanto ser humano. A liberdade da escolha autêntica, né, envolve renúncia e está em risco perdas o tempo todo, né, incluindo a perda do ideal alheio, da expectativa do outro, do social, do que está imposto, assim, né? Nesse segundo capítulo, intitulado O Silêncio Masculino, o que os homens têm dificuldade de comunicar, busca-se compreender como as construções sociais da masculinidade influenciam o silêncio masculino. E busca-se identificar aspectos do sofrimento com maior dificuldade em comunicar e de que maneira esse silêncio pode se expressar e produzir consequências. É necessário aqui não confundir o homem com orientação sexual, e a construção social da masculinidade, ela acaba orientando e reforçando falas e comportamentos, né, ainda hoje. Repetindo padrões e cria expectativas performáticas a ser sustentada. Caso contrário, a masculinidade é colocada em questão. No ano de 2019, teve uma grande pesquisa, né, com mais de 40 mil homens no Brasil, que acabou originando um documentário, O Silêncio dos Homens. Com isso, este material ele revela que ser homem é negligenciar as dores para parecer forte e viril. Também foi encontrado, né, na pesquisa uma recusa de admitir o sofrimento
e o homem acaba agindo com a autoproteção ali, né, de dizer que está tudo bem o tempo todo, enquanto uma autoproteção ali e camuflador. Revela que o sofrimento é invalidado diante de outros homens, muitas vezes, acaba transformando aquilo em piada, né? E os dados também acabaram revelando que 1 a cada 4 homens sentem-se solitários e que as violências sexuais, quando ocorrem, elas demoram em média 20 anos até contarem para alguém. E 7 a cada 10 homens concordam que foram ensinados na infância e adolescência a não demonstrarem fragilidade. E apenas 1 a cada 10 procura um psicólogo, o que é um dado relevante, né, sobre o silenciamento. E percebe-se que o homem carrega história, cultura, tradições, formas de pensar e sentir. O homem se apresenta enquanto resultado, mas não determinista, né, mas enquanto herança de tudo que veio antes, né, da história ali. E nem sempre o homem sabe o que faz com o que sente, né? Muito menos sabe se pode ser ele mesmo, devido às pressões culturais que forçam a seguir certos padrões. Neste terceiro capítulo, o fenômeno do suicídio, sofrimento, silêncio e perda de sentido, pode-se dizer que neste cenário o silêncio não se apresenta apenas como ausência de fala, mas como um modo de existir marcado pela repressão emocional, pelo isolamento e pela perda progressiva de sentido. É importante dizer também que o suicídio não deve ser reduzido a um ato isolado ou uma decisão pontual. E aqui ele é compreendido como um fenômeno complexo, atravessado por dimensões existenciais, sociais e culturais. Em geral, trata-se de um processo que se constrói ao longo do tempo, né? Ninguém acorda querendo se matar. E o professor Giovanetti, ele propõe deslocar a pergunta, o que é o homem, para quem é o homem, né? Aí, enfatizando assim a singularidade, a historicidade e a abertura ao mundo. E a fenomenologia, ela propõe compreender sem julgar, voltando-se à experiência subjetiva e os significados atribuídos pela pessoa a partir de suas vivências. No campo social, não é incomum que o suicídio seja associado ainda a categorias moralizantes, né, como coragem, covardia, heroísmo, o que contribui ainda mais para a banalização e o obscurecimento do sofrimento envolvido. E podemos dizer também que o suicídio está relacionado a experiências de profundo sofrimento. E aqui eu trago, para enfatizar ainda um pouco mais, né, a autora, a Karina Fukumitsu, que ela diz que um suicídio ele não se resume a si. Envolve hábitos, gostos, desgostos, apegos, abandonos, cenário, recursos, meios, uma gama de comportamentos que podem refletir aspectos importantes da sociedade. Enquanto considerações finais, né, se faz necessário compreender que o suicídio, a partir da perda do sentido, implica reconhecer que antes do ato há uma trajetória que se constrói, que se constitui, né, na relação da pessoa com a sua própria existência. Evidencia-se também que o sofrimento masculino não pode ser compreendido de maneira totalmente isolada ou individualizada, mas deve ser analisado a partir das relações entre pessoas, cultura e modo de existência. E o silêncio, nesse contexto, não representa a ausência de sofrimento, mas uma forma de expressão atravessada por normas sociais que dificultam o acesso à ajuda e à elaboração emocional. Essas são as minhas referências e meu obrigado. Bom, Leandro, obrigado pela sua exposição. Os slides demonstraram todo o seu percurso. E agora, então, vou passar a palavra para o Paulo para as considerações. Então, vamos lá, Leandro, começar agradecendo a oportunidade de ler seu trabalho, ao Giovanetti também por ter me convidado para participar aqui da banca. Tá? Acho que é um trabalho com um tema muito importante, tá? Dentre os TCCs aqui de psicologia fenomenológica, né? Uma análise existencial, mais especificamente, que a gente tem todo ano
no curso de especialização, acaba tendo uma pessoa que assume este tema como tema, né? Assim, que a gente tenta refletir sobre essa preocupação, que é uma preocupação, uma questão bastante contemporânea, né? E que aqui no seu trabalho entra com o tema da masculinidade, né? Isso tem sido bastante trabalhado e bastante importante, né? Por ser um assunto em pauta e porque compreendido errado, assim, né? Tem gente que vai falar que a análise existencial, a fenomenologia não trabalham com esse tema, né? Porque ele é tradicionalmente um tema de psicologia social. Então, acho que seu trabalho de cara tem esse mérito, né? Mas junto com esse mérito, a gente costuma ter uma dificuldade, assim, e a maioria dos pontos, assim, que eu vou mencionar agora, dizem de caráter estrutural mesmo, de escrita acadêmica, sabe? Uhum, Que, assim, o tema está bem apresentado, né? uhum, É, e ele está bem apresentado, né? A gente está bem construído, assim, o encadeamento lógico dele, a gente tem os objetivos bem traçados, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui, ó? Se a gente vai para a página 24 e 25, tá? É onde você expõe mais claramente aqui essa questão, sabe? uhum, Da masculinidade. Deixa eu achar aqui que eu tinha falado direitinho para você, ó. Página 24, a gente tem uma afirmação, por exemplo, no primeiro parágrafo, que fala assim: dados revelam exemplos que podem trazer sofrimento, ainda que ele seja multifatorial e pode ser psicossomático, tá? Depois tem que explicar, ver se é psicossomático mesmo que você quer dizer, blá, blá, blá. Haja vista das mulheres, quando culturalmente falando, é mais comum, por exemplo, serem preparadas para o primeiro beijo, a menstruação e a primeira relação sexual, quando que o mesmo não ocorre com tal naturalidade entre os homens, que acabam por descobrirem sozinhos, sem que o adulto lhes dê essas informações, tá? uhum, É, o que eu acho que é a marca de uma falta aqui no seu trabalho, que é a dificuldade desse tipo de pesquisa, é que a gente precisa fundamentar essas afirmações. Quando uhum, você fala isso, né, que as mulheres são bem preparadas para o primeiro beijo, para a menstruação, se a gente fizer uma enquete aqui com as mulheres que estão aqui, né, nesta sala nos assistindo, eu não sei se elas vão corroborar essa afirmação, tá? uhum, Então, assim, o trabalhoso a gente precisava encontrar referencial teórico que sustentasse essa afirmação, tá? Inclusive para ver se ela se sustenta mesmo ou não, né? Ou se o que está em jogo aí, e esse que é o perigo aqui com esse tema, né? uhum, Que é muito fácil que se misturem para a gente afirmações fundamentadas com aquilo que a gente acha a respeito, né? E acha assim, com fundamentação, não é viagem não, né? uhum, Mas com fundamentação clínica, com fundamentação experiencial, tá? O uhum, mesmo vai acontecer na página seguinte, que é quando a gente vai falar dos homens, tá? O uhum, silêncio do homem é um fenômeno que se manifesta em dor e sofrimento. Diria para você, é mesmo? Segundo quem? uhum, Tá? Porque ele pode se manifestar de uma série de outras formas, tá? uhum, Pode se manifestar na forma de alcoolismo, tá? Ele pode se manifestar na forma de solidão e não necessariamente dor e sofrimento. Ele pode se manifestar na forma de uma vida vazia, ele pode se manifestar na forma de violência. Tem vários jeitos, tá? uhum, Não falar, silenciar, não elimina o sofrimento. Esse comportamento acumula dúvidas, angústia, perda de sentido de projeto e intensifica o isolamento interno. Isso aqui é uma uhum, afirmação importante, forte, mas que precisava ser fundamentada. Tá? uhum. Então, Tá assim, a aí. gente precisava recorrer a pessoas que falam sobre masculinidade para fazer essa afirmação. E no seu TCC você escolheu dois, Albuquerque, é um Uhum, deles, tá? E o documentário, né, do Papo de Homem, tá? E fiquei com a impressão de que sobretudo o Papo de Homem é uma referência muito importante no seu trabalho, tá? E uhum, não ganhou o destaque que precisava, né? Acho que seria muito legal se logo na introdução falasse, olha, tem este documentário aqui, né, feito pelo Papo. Quem que é o Papo de Homem? Porque isso é importante também, tá? E que uhum, inclusive é um acontecimento, digamos assim, né, que uhum, já surge em resposta a este quadro que você está descrevendo, tá? Que em certa medida, o papo de homem já vai contra isso daqui, porque são homens, né, que publicamente colocam em questão eh, o machismo estrutural, né, e a masculinidade hegemônica no qual eles foram criados,
E todos eles fizeram muita terapia, inclusive para superar isso, né? Então eles conseguem conversar e mostrar assim, na minha infância eu era de um jeito, mas olha como eu tenho um olhar crítico para isso agora, né? O que indica exatamente a possibilidade de transformação, né? Que é onde o seu trabalho se situa, né? O que está em jogo é a possibilidade da gente se transformar, né? Então, acho que tem esse mérito aqui o seu trabalho, que é dispor uma compreensão vigente, né? Mas em fase de transformação, né? Não sei se é como você coloca ali, bom, se essa masculinidade hegemônica ela é um sistema falido, você vai falar isso, se quiser eu vejo qual página que é, tá? Não sei se a gente poderia chamar de falido, mas como todos os modos de ser, abre possibilidades e fecha possibilidades, né? Uhum. Mas que exatamente pela delicadeza do trabalho, caberia uma preocupação assim, com a fundamentação do que está sendo falado, tá? Tá bom. E também nessa linha de escrita acadêmica, o outro comentário que eu gostaria de fazer é em relação o tema do suicídio, né, que eu acho que é o tema principal, né? E no fim eu acho que a gente acaba tendo dois temas aqui, né, que estão entrelaçados, que é a masculinidade hegemônica e o suicídio, tá? O que Uhum. significa que você está assumindo, e me parece que essa assunção ela é pressuposta, né, porque ela não é exatamente trabalhada. Você está assumindo uma relação causal entre suicídio masculino e masculinidade hegemônica, né? Uhum. Que precisava também ser mais ou menos trabalhada, explicitada, sabe? Te digo isso Uhum. à luz do quê? Tem uma colega muito, muito, muito boa assim no trabalho dela, Ana Karina Azevedo. Bom, você já deve ter lido coisa dela, tá? O tema dela Uhum. é exatamente suicídio, né? Suicídio na infância. E agora ela está fazendo a, a, a maior pesquisa na qual ela está envolvida é uma análise da ligação entre suicídio no Brasil com raça, tá? Uhum. Uhum. E se a gente perguntar para ela vai falar assim: olha, mas o Leandro está pela metade aqui, porque a maior taxa de suicídio no Brasil não é entre homens, é entre homens negros. Tá? Uhum. E a hora que eu estou no âmbito de homens negros e não de homens, a masculinidade hegemônica talvez não seja o fator principal, né? E a Uhum. gente teria uma dimensão do racismo como fator principal aqui Uhum. nesse sofrimento. Então, assim, eu acho que a hora que conjuga esses dois temas, a gente precisa de uma maior explicitação e uma maior fundamentação de uma série de pressupostos, né? Uhum. Então, assim, o seu trabalho, para mim, se você tirasse a parte do suicídio, ele já estava redondinho, porque já tem Uhum. uma ótima apresentação sobre modos de sofrer masculinos, né? E que tem a ver com o nosso contexto hermenêutico, com a nossa história, né? Mas a hora que Uhum. você traz o suicídio, beleza. Então, está fazendo uma relação aí, né? Que é a Uhum. pergunta que eu te faria. Tem relação? Você consegue identificar uma relação entre masculinidade hegemônica e suicídio? Ou é mais assim, uma hipótese, uma possibilidade a ser investigada? Tá? É uma possibilidade a ser investigada, sabe, Paulo? Eu acho que pela vivência de estar nesse gênero e pela experiência clínica, né, que aí eu vou trazendo. Então é legal fazer essa indicação, tá? Uhum. E porque assim, porque a questão os nossos TCCs aqui, eles vão para a biblioteca. E daí as Uhum. pessoas vão colocar no Google e aparece Uhum. o seu TCC, né? Então é importante que a gente tenha bem delimitado ali é, o que é, né? O que está fundamentado, o que pode ser hipótese, sabe? Uhum. Tá joia. Porque senão isso daqui parece uma afirmação, né, de Teixeira e Giovanetti, 2026, de que a Uhum. causa do suicídio masculino é a masculinidade hegemônica, e não que não seja, tá? Uhum. Uhum. Mas é um fator muito multifatorial, né? Uma questão Uhum. muito multifatorial para que possa ser citado em outros TCCs por aí, tá? Aí Tá. eu recomendo para você o a gente te falei, né, tem um histórico dessa tematização aqui. Eu mesmo orientei dois trabalhos, eu não sei. Giovanetti, você também orientou um trabalho, né, sobre
masculinidade recentemente? Você lembra? Tá sem microfone. Abriu o microfone. Eu não lembro assim especificamente, não, mas eu acho que tem um trabalho de uns anos atrás, TCC. Isso, acho que vim na turma de 22, tá? É. Eu acho que você pode gostar, Leandro, de ler, né? A gente teve na turma de 22, teve a Natália Oliveira, com um TCC muito bom, que chama Masculinidade Hegemônica, um olhar fenomenológico existencial, tá? E que ela vai Uhum. pegar exatamente o Papo de Homem, só que ela vai pegar um podcast deles, Uhum. né? E dela faz uma análise do podcast, né? E vai Uhum. mostrando exatamente essa questão. E na turma anterior, a gente tem um trabalho muito bom que está para ser publicado como artigo, do Vinícius Sarmento, que é sobre psicoterapia fenomenológica existencial com clientes homossexuais, tá? Uhum. E fazendo toda uma discussão do quanto, ora, a terapia é o lugar em que esses valores, né? Que são passados para a gente, que são incorporados de uma maneira irrefletida, que eles podem ser explicitados e transformados, né? Então, em certa medida, sim, a terapia é o caminho para eu me desvencilhar Uhum. dessas determinações, né? E o Vinícius vai mostrar de que maneira que isso já tem sido tratado Uhum. na literatura da psicoterapia fenomenológica há várias décadas, né? Uhum. E por isso que eu estou falando que é interessante, assim, importante o tema do seu trabalho, porque não faz parte do jeito de pensar da fenomenologia existencial você chamar a atenção exatamente para a questão do gênero, né? Uhum. Por que Uhum. não? Porque a gente trabalha com a noção de existência, né? Então, Uhum. qualquer recorte ou atravessamento que você pegue, ele já, em certa medida, deturpa a noção de existência, Uhum. né? Uhum. Então, isso que propiciou que muita gente pensasse, não, mas a fenomenologia não pensa questões relativas à masculinidade, feminilidade, etc. Claro que pensa, só que pensa elas não com essa terminologia, tá? Uhum. Pensa Uhum. enquanto modos de existir e modos restritos de existir, né? Que são incorporados desde muito cedo e que se tornam, portanto, os modos como eu vou existindo, né, de maneira Uhum. irrefletida, e a vida pode propiciar, e a terapia também tem isso como objetivo, propiciar outros modos de autocompreensão, de compreensão das experiências que eu estou e que vão me libertando da mera reprodução, né, desses valores, né? Sim. Uhum. Então, enfim, mas a minha pergunta para você era essa que eu já fiz, né? Se você vê uma relação causal mesmo, né? Ou se a gente está no âmbito aqui de relações hipotetizadas, né? É, Uhum. entre suicídio e Sim. masculinidade, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, então agora, Leandro, você tem aí um tempo para você fazer algumas respostas, ponderações do que você vai fazer. Uhum. Tá. Eu já peguei as anotações do Paulo para eu poder fazer, né, vou falar de ajustes, né, para poder tomar cuidado aí com as afirmações. E é isso. Te mando por e-mail também o texto com alguns comentários assim. Eu acho que ele precisa Uhum. também de uma revisãozinha Tá gramatical, bom. tá?